Na província romana da Ásia, aproximadamente 160 quilômetros a leste de Éfeso, havia 3 cidades notáveis por sua indústria de tintura de lã: Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Dentre essas, Colossos era a mais interiorana, situada cerca de 16 quilômetros além das outras duas. Laodiceia, próspera e imponente, era o lar de uma das igrejas mais antigas, embora espiritualmente enfraquecida, conforme mencionado no livro de Apocalipse, capítulo 3. Hierápolis, por sua vez, destacava-se não apenas por sua indústria, mas também por suas fontes termais medicinais, atraindo visitantes às suas casas de banho. À época do apóstolo Paulo, Colossos era uma cidade em decadência. Fontes históricas a descreviam como populosa e florescente, mas no momento da redação da epístola aos Colossenses, já era considerada um povoado sem grande relevância. Contudo, sua posição geográfica lhe conferia importância, pois estava localizada na rota principal entre Éfeso e o rio Eufrates. Era, assim, um ponto de passagem de ideias e doutrinas. Foi a menor das cidades a receber uma epístola do apóstolo Paulo, o que torna ainda mais notável o fato de que, embora tenha desaparecido da história, permanece viva na memória cristã por causa dessa carta inspirada. A população de Colossos era formada por 3 grupos étnicos: frígios nativos, comerciantes gregos e uma significativa comunidade judaica. A presença de judeus se deve, em parte, a Antíoco III, o Grande, que, entre os anos 223 e 187 a.C., realocou famílias judaicas do Oriente para a região da Frígia. Isso pode ter influenciado Paulo ao escrever sobre o fato de que Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Judeus ou prosélitos frígios estavam presentes em Jerusalém no Pentecostes, como lemos em Atos, capítulo 2, versículo 10, o que levanta a possibilidade de que alguns conversos daquele dia tenham levado o evangelho para o Vale do Lico. Embora não possamos datar com precisão a chegada do cristianismo a Colossos, parece claro que Paulo nunca esteve pessoalmente na cidade. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 1, ele afirma que muitos ali nunca o haviam visto. Sua passagem pela Frígia, descrita em Atos capítulo 18, versículo 23, não oferece indícios de que tenha se desviado até Colossos. Tudo indica que a igreja ali foi fundada por Epafrás, um colossense que se destacou no trabalho evangelístico. Colossenses capítulo 1, versículo 7 e capítulo 4, versículo 12. Epáfras era querido por Paulo, que o considerava um servo fiel de Cristo e o responsável por comunicar-lhe o amor dos colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 8. A carta nos oferece diversos dados sobre essa igreja. Primeiro, o contato inicial pode ter ocorrido com a visita de frígios em Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 10. Segundo, a fundação da igreja se deu pelo ministério de Epáfras. Terceiro, Paulo ainda não havia visitado Colossos antes do seu primeiro encarceramento. Carta a Filemon, versículo 22. Quarto, a igreja contava com crentes de diferentes classes sociais, como mestres e servos. Colossenses capítulo 3, versículo 22 e capítulo 4, versículo 1. Filemon, Áfia, Arquipo, Epáfras e Onésimo são mencionados como membros ativos da comunhão. Quinto, apesar de haver firmeza espiritual, Colossenses capítulo 2, versículos 5 e 6. A igreja era alvo de intensa oração por parte de Paulo. Colossenses capítulo 1, versículos 3 e 9. E de Epáfras. Colossenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Sexto, enfrentava uma heresia grave que ameaçava sua fé. Colossenses capítulo 2, versículo 4. E por fim, recebeu e preservou a epístola de Paulo, mostrando obediência às suas instruções. O apóstolo Paulo, identificado como o autor da carta, Colossenses capítulo 1, versículo 1 e capítulo 4,
versículo 18, escreveu sob inspiração divina. Essa autoria é confirmada por escritores cristãos primitivos, como Justino Mártir, Irineu e Tertuliano. A crítica moderna, que questiona a autenticidade da epístola com base no vocabulário distinto, não encontra sustentação sólida, pois a linguagem de uma carta varia conforme o assunto tratado. Como afirma o apóstolo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus. A epístola foi escrita durante o primeiro encarceramento de Paulo em Roma, por volta dos anos 62 ou 63 depois de Cristo. Ela pertence ao grupo das chamadas Epístolas da Prisão, junto com Efésios, Filipenses e Filemon. Essas cartas são classificadas por alguns estudiosos como parte do grupo místico dos escritos de Paulo, pois apresentam a união dos crentes com Cristo e a glória de sua pessoa como cabeça da Igreja. O motivo principal da carta foi combater uma heresia que ameaçava a Igreja. Paulo lida com erros de origem judaica, mística e filosófica. Esses erros incluíam a imposição de práticas cerimoniais judaicas, Colossenses capítulo 2, versículos 11, 14 e 16. O ascetismo, Colossenses capítulo 2, versículos 20 a 23. O misticismo e filosofias humanas, Colossenses capítulo 2, versículo 8. E a negação da suficiência de Cristo, Colossenses capítulo 2, versículo 9 e capítulo 1, versículo 19. Contra essas doutrinas perigosas, Paulo exalta a supremacia de Cristo em todas as áreas, em relação a Deus, como a imagem do Deus invisível, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Em relação à criação, como o Criador e sustentador de todas as coisas, Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, e em relação à Igreja, como a cabeça do corpo, Colossenses capítulo 1, versículo 18. A obra de Cristo é descrita como abrangente. Ele reconciliou todas as coisas consigo mesmo, Colossenses capítulo 1, versículo 20. Trouxe redenção e perdão, Colossenses capítulo 1, versículo 14. Derrotou as potestades malignas, Colossenses capítulo 2, versículo 15. E libertou os crentes da escravidão da lei, Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 20 a 23. A carta é, portanto, uma resposta vigorosa à heresia e uma exposição gloriosa da pessoa e da obra de Cristo. Além do conteúdo doutrinário, a carta nos apresenta várias pessoas que acompanharam Paulo. Tíquico e Onésimo levaram a carta, Colossenses capítulo 4, versículos 7 a 9. Aristarco, Marcos e Jesus Justo são chamados de da circuncisão, Colossenses capítulo 4, versículo 11, indicando que eram judeus convertidos. Epáfras é destacado por seu zelo pastoral, Colossenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Lucas, o médico amado, e Demas também são mencionados, Colossenses capítulo 4, versículo 14. Arquipo é exortado a cumprir o ministério que recebeu, Colossenses capítulo 4, versículo 17. E Ninfas é citado como alguém em cuja casa a igreja se reunia, Colossenses capítulo 4, versículo 15. A epístola aos Colossenses guarda paralelos com outras porções das Escrituras. Com o Evangelho segundo João, compartilha a ênfase na divindade e preeminência de Cristo. Compare Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 18 com João, capítulo 1, versículos 1 a 3 e 14. Com o livro de Apocalipse, especialmente nas cartas às igrejas da Ásia, há semelhanças quanto à linguagem sobre a autoridade de Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e capítulo 3, versículo 14. A epístola mais próxima, em conteúdo e estilo, é a carta aos Efésios. Ambas foram enviadas por Tíquico e compartilham estrutura semelhante, com doutrina e exortações práticas distribuídas de forma paralela. A carta aos Colossenses se divide em 7 partes. Capítulo 1, versículos 1 a 8. O serviço de Cristo é endossado. Capítulo 1,
versículos 9 a 23. Sua supremacia é exposta. Capítulo 1, versículo 24 até capítulo 2, versículo 7. O segredo de Cristo é expresso. Capítulo 2, versículos 8 a 19. Sua suficiência é experimentada. Capítulo 2, versículo 20 até capítulo 3, versículo 4. Os resultados de nossa identificação com Cristo são apresentados. Capítulo 3, versículo 5 até capítulo 4, versículo 6. As responsabilidades práticas são delineadas. Capítulo 4, versículos 7 a 18. Os relatos dos envolvidos na obra são compartilhados. Assim, a Epístola aos Colossenses se apresenta como uma defesa vigorosa da verdade do Evangelho, um hino à glória do Senhor Jesus Cristo e um manual prático para a vida cristã. É um convite à adoração, à fidelidade e à vigilância, enquanto aguardamos o dia em que Ele, nossa vida, se manifestará em glória. Colossenses, capítulo 3, versículo 4. No capítulo 1, versículos 1 e 2 da carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo segue o costume epistolar da época, iniciando com sua identificação como remetente, nomeando os destinatários e transmitindo a saudação. Embora a forma seja comum, o conteúdo é profundamente espiritual. Paulo apresenta a si mesmo como apóstolo de Jesus Cristo, os crentes como irmãos em Cristo, e oferece uma saudação que traz consigo a rica provisão divina. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Em quase todas as suas epístolas, Paulo reafirma que seu apostolado é de origem divina. Ele é, literalmente, um enviado. As únicas exceções são as epístolas aos Tessalonicenses, aos Filipenses, a Filemon e aos Hebreus, caso se aceite que Paulo seja seu autor. Em Tessalonicenses e Filemon, a ausência do título apóstolo reflete a ternura do relacionamento entre o autor e os leitores. Já em Filipenses e Hebreus, o foco está no relacionamento do escritor com o Senhor. A ordem dos nomes Jesus Cristo e Cristo Jesus varia entre manuscritos e traduções, mas há valor teológico nessa diferença. Cristo Jesus é uma expressão preferida por Paulo e destaca a exaltação do Senhor, aquele que após a ressurreição foi comissionado diretamente pelo Pai. Em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 8, Paulo afirma que foi chamado por derradeiro, eliminando qualquer ideia de sucessão apostólica. Seu ministério é distinto dos 12 apóstolos, mas perfeitamente complementar. Paulo afirma que seu chamado foi pela vontade de Deus, uma expressão que também aparece em 2 aos Coríntios, Efésios, Colossenses e 2 a Timóteo. Isso mostra que sua obra não era motivada por ambição pessoal nem por influência humana, mas por determinação divina. Esse senso de vocação dá firmeza ao servo de Deus, como se vê em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, quando Paulo lembra da sua experiência de quase morte. Mesmo escrevendo da prisão em Roma, como em Efésios e Colossenses, ou prestes à morte, como em 2 a Timóteo, ele permanece convicto de seu chamado. O apóstolo inclui Timóteo na saudação, mas sem atribuir a ele o título de apóstolo. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, há uma possível menção de Timóteo como apóstolo, mas, se for o caso, é em um sentido enfraquecido. O mesmo ocorre com Barnabé, mencionado em Atos capítulo 14, versículo 14, e com Andrônico e Júnia, em Romanos capítulo 16, versículo 7. Paulo chama Timóteo de nosso irmão, destacando sua fidelidade constante. Essa expressão também o associa aos Colossenses como companheiro espiritual. Alguns sugerem que Timóteo teria fundado a igreja em Colossos, mas o texto mais adiante evidencia que foi Epáfras quem lançou seus alicerces. No versículo 2 do capítulo 1, Paulo se dirige aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Nas epístolas anteriores, como aos Tessalonicenses, aos Coríntios e aos Gálatas,
Paulo fala mais aos indivíduos. A partir da epístola aos Romanos, sua saudação passa a reconhecer as igrejas como um corpo coletivo, destacando a posição dos crentes como santos por vocação divina. A expressão aos santos e fiéis irmãos pode ser interpretada de duas maneiras. Alguns veem dois grupos distintos, os santos e os fiéis. Porém, o artigo definido e o contexto, especialmente Colossenses capítulo 2, versículo 5, sugerem que se trata de um só grupo. O apóstolo não está insinuando a existência de irmãos infiéis na igreja. A comunidade ainda resistia aos ensinos heréticos que começavam a se infiltrar. A saudação, graça e paz, unifica judeus e gentios. Os gentios, privados da saudação costumeira dos seus antigos companheiros, recebem a graça de Deus. Os judeus, tradicionalmente saudados com paz, agora a recebem também em Cristo. Há manuscritos em que a frase "Ida do Senhor Jesus Cristo" não aparece, como nas versões Almeida Revista e Atualizada, Bíblia Viva e Versão Revisada. Entretanto, as versões Almeida Revista e Corrigida e Matos Soares incluem a expressão. Ainda que estivesse ausente nos textos originais, essa omissão não compromete a glória de Cristo, pois em nenhum outro lugar Paulo exalta tanto o Senhor como nesta epístola. Nos versículos 3 a 8 do capítulo 1, Paulo expressa sua constante ação de graças pelos colossenses. Essa gratidão é dirigida a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, título que aparece em 6 passagens do Novo Testamento, como Romanos capítulo 15, versículo 6, 2 aos Coríntios capítulo 11, versículo 31, Efésios capítulo 1, versículo 3, 2 aos Coríntios capítulo 1, versículo 3, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Em todas essas passagens, Deus é exaltado como o Pai que age com graça, soberania e fidelidade. Paulo orava constantemente pelos colossenses. A expressão "orando sempre por vós" pode indicar que, em cada uma de suas orações, ele se lembrava deles. Outros associam sempre ao ato de dar graças. De uma forma ou de outra, o apóstolo encontrava motivos para agradecer por aquela igreja, não permitindo que as ameaças de heresia apagassem a obra da graça na vida dos crentes. No versículo 4 do capítulo 1, Paulo menciona que ouviu falar da fé deles em Cristo Jesus e do amor para com todos os santos. Essa informação, obviamente, chegou até ele por meio de Epáfras. É possível que, apesar de passar 3 anos na Ásia, Paulo nunca tenha visitado Colossos, embora esta estivesse a apenas 160 quilômetros de Éfeso. As 3 virtudes centrais da vida cristã, fé, amor e esperança, aparecem aqui e em outras passagens, como 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, 1 aos Tessalonicenses, capítulos 1 e 5, 1 a Pedro, capítulo 1 e Hebreus, capítulo 10. Em Colossenses, a fé em Cristo é destacada por estar sendo atacada por doutrinas errôneas. A fé em Cristo Jesus é uma fé sólida e firmada, como mais tarde é dito no capítulo 2, versículo 5. Essa fé produz amor prático e abrangente. O amor dos colossenses era notável por ser direcionado a todos os santos, sem distinção. Em 1 João, capítulo 5, versículo 1, aprendemos que quem ama o Pai também ama os filhos de Deus. Esse amor é reiterado em Colossenses, capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 2 e capítulo 3, versículo 14. É um amor gerado pelo Espírito Santo, que vence barreiras e une os crentes em torno da esperança celestial. No versículo 5, Paulo explica que esse amor é motivado pela esperança guardada nos céus. Essa esperança é objetiva, é a realidade futura prometida por Deus. A palavra reservada, no grego apokeimenen, transmite a ideia de segurança e preservação. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, e 1 Pedro, capítulo 1,
versículo 4, vemos que essa herança é incorruptível e guardada para os crentes. Colossenses capítulo 3, versículo 4, fala da manifestação gloriosa de Cristo, na qual os crentes aparecerão com ele em glória. Antes disso, conforme 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 19, os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. Essa esperança está nos céus, termo que abrange desde os céus visíveis até a morada de Deus, como lemos em Mateus capítulo 5, versículo 16. A expressão correlata em Efésios é lugares celestiais. Efésios capítulo 1, versículos 19 a 23. A esperança celestial deveria ocupar o coração dos colossenses, impulsionando-os a uma vida de amor e devoção. No final do versículo 5, Paulo lembra que os colossenses ouviram essa esperança pela primeira vez quando creram no Evangelho. A palavra antes indica que essa mensagem lhes foi comunicada antes da chegada dos falsos mestres. A verdadeira fé tem como fundamento uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo, com ternura, volta a mencionar o Evangelho em termos quase pessoais, reforçando sua veracidade e a confiabilidade do testemunho de Epáfras. No capítulo 1 da carta aos Colossenses, versículo 6, o apóstolo Paulo continua sua ação de graças ao mencionar que o Evangelho já chegou a vós. A palavra usada aqui no original grego, pareime, é normalmente usada para descrever a vinda de uma pessoa. E não é exatamente isso que ocorre quando o Evangelho chega? Ele não traz apenas uma mensagem, mas a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo é apresentada. Se o Evangelho não apresenta Cristo, então não é o Evangelho da glória de Cristo. Paulo destaca que essa presença do Evangelho não é passiva, mas ativa, pois seu poder continua produzindo frutos espirituais e manifestando a vida de Deus entre os crentes. Essa chegada do Evangelho aos Colossenses é também uma lembrança de que ele não está restrito a uma região ou povo. A mensagem chegou até Colossos, mas também está produzindo frutos em todo o mundo, como Paulo afirma. Isso não significa que todas as pessoas do mundo já haviam ouvido o Evangelho, mas mostra o vasto alcance da sua proclamação. A mensagem é universal e sua eficácia é provada pelo fato de que ela é apropriada para todos os homens, em qualquer lugar. Como o apóstolo afirma em Romanos capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo também pode estar pensando na rápida expansão da mensagem nos primeiros anos da Igreja. O que os colossenses haviam experimentado localmente era o mesmo que estava acontecendo em outras partes do mundo. Isso reforça que eles não eram espiritualmente inferiores por não terem sido evangelizados por um apóstolo. O evangelho que receberam de Epáfras era o mesmo evangelho apostólico, e qualquer outra mensagem que se desviasse disso era falsa. Mesmo nos dias de hoje, tudo que não se alinha ao evangelho pregado pelos apóstolos precisa ser rejeitado. A seguir, Paulo afirma que esse evangelho vai frutificando e crescendo. A forma verbal usada por ele comunica que o evangelho possui um poder intrínseco de gerar fruto e promover crescimento, independentemente de auxílio humano. Isso mostra a superioridade do evangelho sobre as religiões humanas. O evangelho é como uma semente que carrega em si a capacidade de germinar e frutificar, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 11. Em Gálatas capítulo 3, versículo 22, Paulo diz que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. O fruto é prova visível da presença de vida. Essa frutificação é uma resposta à obra do Espírito Santo, e o crescimento contínuo é a evidência de que o Evangelho está atuando de forma eficaz. A Almeida Revista e Atualizada expressa essa verdade com clareza ao traduzir, produzindo fruto e crescendo. Essa declaração de Paulo também refuta a ideia de que
é necessário algo além do Evangelho para gerar crescimento espiritual. A fé em Cristo Jesus, desde o início, é suficiente. Não são necessários acréscimos gnósticos, judaizantes ou místicos para promover maturidade espiritual. Paulo então acrescenta, como também entre vós. Isso reforça que os efeitos poderosos do Evangelho estavam evidentes ali, no Vale do Lico. Os colossenses eram como uma lavoura de Deus, expressão usada em 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 9. Em meio à aridez espiritual do mundo, havia ali um jardim fechado, como descrito em Cânticos capítulo 4, versículo 12. O apóstolo deseja que os frutos do Evangelho produzidos naquela igreja sejam preservados para o agrado do Senhor. Nas epístolas de Paulo, o fruto espiritual é descrito de várias formas. Em Romanos capítulo 6, versículo 22, é o fruto de uma vida consagrada a Deus. Em 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 6, é o resultado do trabalho cooperativo na obra do Senhor. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é o fruto do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, versículo 9, é o fruto da luz, justiça, bondade e verdade. Em Filipenses capítulo 1, versículo 11, é o fruto da justiça, e em Colossenses capítulo 1, versículo 10, é o fruto da vida prática, variado e visível. A expressão "desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade" mostra que, desde o primeiro momento em que creram, os colossenses experimentaram os resultados reais do Evangelho. Nada mais precisava ser acrescentado. Toda tentativa de sugerir que a fé inicial não é suficiente é uma distorção perigosa. A fé em Cristo Jesus é suficiente para a salvação, para o crescimento e para a frutificação espiritual. Paulo repete a expressão ouvistes, como já havia feito no versículo 5. Isso reforça a importância do que foi inicialmente recebido. Quando os colossenses ouviram e creram no Evangelho pregado por Epáfras, conheceram ou reconheceram a graça de Deus em verdade. O termo grego utilizado para conhecer pode significar conhecimento pleno, como alguns estudiosos explicam, ou reconhecimento sincero. De uma forma ou de outra, o Evangelho havia sido compreendido e aceito com profundidade. A expressão graça de Deus aparece muitas vezes no Novo Testamento, cada vez com um sentido determinado pelo contexto. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, ela é o favor imerecido que salva. Em Romanos, capítulo 4, versículo 5, é o meio pelo qual Deus justifica o ímpio. Em todas as passagens, a graça é absolutamente desvinculada das obras humanas. O evangelho que Epáfras pregou era puro, centrado na graça de Deus, e contrastava fortemente com a mensagem dos falsos mestres que promoviam regras e ordenanças, como lemos em Colossenses capítulo 2, versículos 14, 20, 22. No versículo 7, Paulo menciona Epáfras nominalmente e confirma que foi ele quem instruiu os colossenses. A expressão "como aprendestes" mostra que o que receberam no início era suficiente. Epáfras não apenas evangelizou, mas também instruiu, cuidou e edificou a igreja local. Seu ministério foi completo, fiel e frutífero. Ele não deixou os novos convertidos sem direção. É por meio de servos como Epáfras que o testemunho cristão é estabelecido em uma localidade. O alvo da proclamação do Evangelho deve ser sempre a edificação ou formação de uma igreja local, fundamentada na verdade do Novo Testamento. Epáfras é chamado por Paulo de amado conservo. Outros na epístola também recebem esse título afetuoso. Tíquico, capítulo 4, versículo 7, Onésimo, capítulo 4, versículo 9, e Lucas, capítulo 4, versículo 14. A expressão conservo ocorre novamente no versículo 7, aplicada também a Tíquico. Paulo está afirmando que Epáfras é um homem aprovado, confiável e fiel. Seguir o ensino de outros que contradissessem o que Epáfras ensinou
seria rejeitar também o testemunho de Paulo e de Timóteo. Todos esses homens serviam ao mesmo Senhor. Rejeitar um é, de certa forma, rejeitar ao próprio Cristo, a quem todos eles serviam. Na sequência, Paulo afirma que Epáfras é um fiel ministro de Cristo para vós. Há algumas discussões sobre a melhor tradução dessa frase, mas a ideia mais clara é que Epáfras servia aos colossenses em favor de Cristo. Ele era leal, íntegro e zeloso em seu serviço. Sua fidelidade é reconhecida publicamente e seu ministério é aprovado pelo apóstolo. No versículo 8, Paulo mostra que Epáfras também foi fiel ao se afastar dos colossenses. Ele comunicou a Paulo o amor que existia naquela igreja. O termo declarou pode ser entendido como evidenciou ou tornou claro. O amor dos colossenses não era apenas teórico, mas visível e tangível, e Paulo afirma que esse amor era no Espírito. Essa é a única menção direta ao Espírito Santo na Epístola aos Colossenses. Apesar disso, toda a carta demonstra a ação do Espírito de forma implícita. Aqui, sua menção confirma que o amor manifestado pelos colossenses era uma evidência da presença do Espírito em suas vidas. Desde o versículo 3, Paulo vem descrevendo o impacto do Evangelho na vida daquela igreja. Tudo começa com o Evangelho. Ele gera fé, promove amor entre os santos e inspira esperança firme e segura. O Evangelho apresenta Cristo como o centro da fé, e o fruto do amor alcança todos os santos. A esperança é incorruptível, segura e reservada nos céus. Esse Evangelho é divino em sua origem, poderoso em sua operação e eterno em seus efeitos. Ele não é uma filosofia humana, nem uma religião étnica. Como Paulo escreveu em Romanos, capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é para todo aquele que crê. Seu poder é transformador, e sua eficácia é comprovada pela história e pela experiência dos crentes. O Evangelho é proclamado por meio de vasos humanos, Paulo, Timóteo, Epáfras, mas sua fonte e eficácia vem da Trindade. Deus Pai, o originador da graça, o Senhor Jesus Cristo, a expressão da graça, e o Espírito Santo, o agente da transformação. Com isso, o coração de Paulo se curva, primeiro em gratidão pela existência de tal testemunho, versículo 3, e depois em oração, a partir do versículo 9, para que essa obra continue crescendo e florescendo. Comentando Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 14, entramos agora na oração do apóstolo Paulo pelos santos. Ao longo de suas epístolas, vemos que ele não apenas ensinava doutrina, mas também intercedia com profundo zelo espiritual. Em Colossenses capítulo 1, versículo 9, Paulo começa afirmando que desde o dia em que ouviu acerca da fé e amor dos colossenses, ele e seus companheiros não cessaram de orar por eles. Essa expressão, desde o dia em que o ouvimos, conecta-se diretamente com os versículos anteriores, onde ele comenta o impacto do Evangelho na vida da igreja. Essa reação de Paulo demonstra como o progresso espiritual genuíno não apenas motiva a ação de graças, mas também estimula a oração perseverante. No versículo 9, Paulo ora para que os crentes sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. O verbo cheios aqui, no grego plerotete, está na voz passiva, o que nos mostra que é Deus quem realiza essa obra. Não é um conhecimento místico ou reservado a iniciados, como ensinavam os falsos mestres gnósticos, mas um pleno conhecimento disponível a todos os crentes, por meio da revelação das Escrituras. Esse conhecimento, como Paulo acrescenta, deve estar aliado à sabedoria e inteligência espiritual. Ou seja, trata-se de um conhecimento que vem do Espírito de Deus e que conduz a um viver prático e coerente com a vontade divina. No versículo 10, ele continua dizendo que o objetivo dessa oração é para que os colossenses andem de modo digno do Senhor, agradando-lhe em tudo. Isso nos mostra que conhecimento sem prática não tem valor diante de Deus.
O andar digno é descrito com 4 participações espirituais, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder e dando graças ao Pai. A expressão frutificando em toda boa obra nos remete a João capítulo 15, onde o Senhor Jesus ensina que o discípulo deve permanecer nele para dar muito fruto. Em seguida, crescendo no conhecimento de Deus, reforça que a vida cristã é dinâmica e não estática. O conhecimento inicial da graça e da vontade de Deus deve levar a uma crescente intimidade com Ele. Esse crescimento é sustentado pelo poder divino. No versículo 11, Paulo ora para que os crentes sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória de Deus. Essa força não é para feitos heróicos ou demonstrações públicas, mas para suportar com paciência e longanimidade as dificuldades da vida cristã. O versículo conclui com gozo, mostrando que mesmo em meio às tribulações, há um espírito de alegria que brota da presença de Deus. No versículo 12, Paulo menciona a 4ª característica da vida cristã madura, a ação de graças ao Pai. Ele agradece porque Deus nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O termo idôneos significa que fomos capacitados por Deus, não por nossos méritos, mas pela sua graça. Essa herança está associada à luz, em contraste com o versículo seguinte que fala das trevas. No versículo 13, Paulo afirma que fomos libertos do poder das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. A linguagem aqui é forte. Fomos arrancados do domínio das trevas e colocados no reino de Cristo. A expressão Filho do seu amor enfatiza o profundo vínculo entre o Pai e o Filho e também o ambiente do reino no qual agora vivemos, um reino caracterizado pelo amor divino. E então, no versículo 14, ele diz: em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. A redenção é o resultado da obra de Cristo, que pagou o preço completo para nossa libertação. E a remissão, ou perdão, é o aspecto subjetivo dessa redenção. Nossos pecados foram definitivamente perdoados. A unidade desses versículos nos mostra um ciclo maravilhoso da vida cristã, conhecimento que leva a uma conduta frutífera, fortalecida pelo poder de Deus, marcada por gratidão e firmada na redenção operada pelo Senhor Jesus Cristo. Um ciclo que deve ser conhecido, vivido e anunciado por todos que foram libertos do poder das trevas e transportados para esse reino glorioso. Comentando Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 23, o apóstolo Paulo apresenta uma série de declarações que exaltam a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Começando no versículo 15, lemos que o Filho é a imagem do Deus invisível. Esta expressão, também vista em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, revela que o Senhor Jesus é a manifestação visível de Deus, aquele que nunca foi visto pelos homens. A palavra imagem usada aqui, do grego eikon, transmite não apenas semelhança, mas também expressão real e essencial. Não se trata apenas de representação, mas de encarnação. O Senhor Jesus é a expressão perfeita, visível e pessoal do Deus eterno. Ainda no versículo 15, ele é chamado de primogênito de toda a criação. Essa expressão deve ser compreendida como uma declaração de supremacia e não de prioridade cronológica. A palavra primogênito, do grego prototokos, aparece aqui com o significado de posição e não de criação. Ele é o herdeiro de todas as coisas, como também vemos em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, e por isso tem autoridade sobre tudo o que foi criado. O versículo 16 amplia esse pensamento, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. A expressão nele
indica que o Senhor Jesus é a esfera dentro da qual a criação aconteceu. Ele é a causa, o meio e o fim de toda a existência. Nada que existe é independente dele. Por ele, revela seu papel ativo como agente da criação e, para ele, aponta que tudo tem como finalidade última a sua glória. No versículo 17, Paulo continua: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Esta declaração confirma a preexistência eterna do Senhor Jesus e o seu papel como sustentador de toda a ordem criada. A expressão subsistem por ele carrega a ideia de que ele é quem mantém tudo coeso, funcionando e ordenado. No versículo 18, vemos uma mudança no foco. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Aqui, o Senhor Jesus é exaltado como a autoridade suprema da nova criação. Ele é o começo, o fundamento de tudo o que é novo, e como primogênito dentre os mortos, ele é o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado para nunca mais morrer, garantindo a ressurreição dos que são dele. O versículo 19 nos dá uma razão sublime para essa preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude da divindade, de maneira permanente, reside no Senhor Jesus Cristo. Isso significa que nele há tudo o que Deus é. Toda a plenitude da graça, do poder, da sabedoria e da glória está pessoalmente presente nele. No versículo 20, Paulo apresenta a extensão e a eficácia da obra de reconciliação. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Aqui está o coração do Evangelho. A paz entre Deus e a criação foi alcançada pelo sangue derramado do Senhor Jesus na cruz. A reconciliação abrange todas as coisas, porque a cruz teve um efeito universal. Tudo que foi afetado pela queda será restaurado sob o senhorio de Cristo. O versículo 21 traz essa verdade para o nível pessoal. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Paulo lembra os crentes em Colossos da sua condição anterior. Alienados de Deus, inimigos não apenas na mente, mas também na conduta. Agora, pela graça, foram reconciliados. O versículo 22 esclarece como isso aconteceu. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. O meio da reconciliação foi a morte física do Senhor Jesus. Seu corpo real foi entregue em sacrifício. O objetivo dessa obra é apresentar os redimidos diante de Deus em uma condição de santidade plena, sem culpa ou defeito. No versículo 23, Paulo introduz uma exortação. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. A firmeza na fé é a evidência da reconciliação. Os crentes são chamados a permanecer no Evangelho, a não se deixarem levar por ensinos errados, como os que ameaçavam os colossenses. O Evangelho de Cristo é universal, é suficiente, é glorioso, e Paulo tem o privilégio de ser seu ministro. Este trecho magnífico eleva os olhos da fé para contemplar a glória do Senhor Jesus Cristo, em relação a Deus, a criação, a igreja e a redenção. Ele é absolutamente supremo, absolutamente suficiente, absolutamente digno de nossa fé, obediência e adoração. No versículo 17 do primeiro capítulo de Colossenses, o apóstolo Paulo declara que o Senhor Jesus Cristo é antes de todas as coisas e que nele tudo subsiste. Em seguida, no versículo 18, ele afirma que Cristo é a cabeça do corpo, a igreja. Agora, no versículo 20,
Paulo prossegue destacando que Deus, havendo feito a paz pelo sangue da cruz de Cristo, aprouve reconciliar por meio dele todas as coisas consigo mesmo. Aqui, a paz é apresentada não como um esforço humano, mas como uma realização divina. É Deus quem toma a iniciativa, e é pelo sangue de Cristo derramado na cruz que essa paz é efetivamente estabelecida. Não existe outro meio de reconciliação. Em Romanos, capítulo 5, versículo 1, Paulo afirma que, justificados pela fé, temos paz com Deus. Esta é uma das 5 referências à cruz que Paulo faz nas chamadas epístolas da prisão. Em Efésios, capítulo 2, versículo 16, ele usa o artigo definido, a cruz, para destacar a sua singularidade. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, ele menciona a morte de cruz, realçando sua profundidade de humilhação. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 18, ele fala da cruz de Cristo, apontando para a dignidade que ela possui, mesmo sendo um símbolo de vergonha. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 20, é o sangue da sua cruz, que é enfatizado, revelando a exigência divina por um sacrifício substitutivo. E, finalmente, em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, Paulo afirma que a obra foi realizada na cruz, mostrando a entrega voluntária do Salvador. Ainda no versículo 20, Paulo afirma que, por meio de Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Esta é uma doutrina central do Novo Testamento. A reconciliação não é uma concessão mútua entre duas partes hostis, mas um ato unilateral de Deus, oferecendo paz a um mundo rebelde. 3 palavras gregas ajudam a entender essa doutrina. A primeira é katalasso, que aparece em Romanos capítulo 5, versículo 10, e em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20, que significa reconciliar, no sentido de mudar de inimizade para amizade. A segunda palavra grega é apokatalasso, uma forma intensificada, usada em Colossenses, capítulo 1, versículos 20 e 21, e em Efésios, capítulo 2, versículo 16, que indica uma reconciliação plena e definitiva. E terceira palavra grega é dialasso, usada apenas em Mateus, capítulo 5, versículo 24, que trata de reconciliação mútua, nunca usada em relação à reconciliação do homem com Deus. O Novo Testamento ensina que o pecado do homem criou uma barreira entre ele e Deus, tornando a reconciliação necessária. Deus é o reconciliador. Cristo é o meio da reconciliação, pela sua morte, como vemos em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Pelo seu sangue, como diz Colossenses, capítulo 1, versículo 20. E pela sua cruz, conforme Efésios, capítulo 2, versículo 16. A abrangência dessa reconciliação é ampla, inclui o mundo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, judeus e gentios, Efésios, capítulo 2, versículo 16, e todas as coisas nos céus e na terra, Colossenses, capítulo 1, versículo 20. No entanto, essa reconciliação é eficaz apenas na vida daqueles que creem, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. No versículo 21, Paulo aplica a doutrina aos crentes em Colossos. Eles, que antes eram estranhos e inimigos no entendimento por causa de obras más, agora foram reconciliados. O termo estranhos aponta para o afastamento resultante do pecado. Eles estavam distantes de Deus, como Efésios, capítulo 2, versículo 12 diz: sem Cristo, a palavra inimigos mostra uma hostilidade ativa, e o entendimento é citado como a fonte dessa hostilidade. A mente alienada produz obras más. No versículo 22, Paulo reafirma que agora os colossenses foram reconciliados, e o meio dessa reconciliação foi o corpo da carne de Cristo pela morte. Isto combate diretamente os erros gnósticos que negavam a realidade do corpo físico de Cristo. Paulo afirma que a reconciliação foi realizada através de um corpo real,
sujeito à morte. O objetivo da reconciliação é que os crentes sejam apresentados santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Isso aponta para uma pureza completa, resultado da obra redentora de Cristo. William Lincoln sugere que santos é perante Deus, irrepreensíveis é perante os homens e inculpáveis é perante Satanás. No versículo 23, Paulo diz: se na verdade permanecerdes na fé. O se aqui é condicional, mas o tempo do verbo indica uma confiança que a condição é verdadeira. Ele espera que os colossenses permaneçam firmes na fé. Esta constância é evidência da verdadeira salvação. Ele fala sobre estarem fundados e firmes, como uma casa edificada sobre a rocha, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 25. Não serem movidos da esperança do Evangelho mostra a estabilidade que vem de estar enraizado na verdade. Paulo encerra dizendo que este Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu e que ele mesmo, Paulo, foi feito ministro dele. A inclusão do eu, Paulo, enfatiza a autoridade apostólica de quem recebeu diretamente de Cristo a comissão para pregar aos gentios, como relatado em Atos, capítulo 26, versículo 17. Este é o Evangelho que estava produzindo fruto em todo o mundo e também em Colossos. O mesmo Evangelho que reconcilia, transforma e firma os crentes na esperança eterna. O apóstolo Paulo, após apresentar a glória da pessoa de Cristo, nos versículos 15 a 18 do capítulo 1 da Epístola aos Colossenses, e explicar a profundidade da sua obra através do conceito de reconciliação nos versículos 19 e 20, volta-se agora para a aplicação prática desse ensino, conforme nos versículos 21 a 23. Essa sessão é encerrada com a referência pessoal, do qual eu, Paulo, estou feito ministro, introduzindo suavemente o trecho seguinte, que se estende dos versículos 24 a 29. Nessa passagem, Paulo fala sobre o significado do seu ministério, não com o intuito de se exaltar, mas para esclarecer o seu serviço e os propósitos que o movem. No versículo 24, Paulo expressa alegria em meio ao sofrimento. Ele declara: regozijo-me agora no que padeço por vós. Essa afirmação nos leva a considerar textos paralelos, como 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 6, Romanos, capítulo 8, versículo 18, e 2 a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. A expressão agora aponta para o momento presente, indicando sua condição de preso, como também mencionado em Efésios, capítulo 3, versículos 1 e 13. Mesmo com cadeias nos pulsos, Paulo encontra alegria em seu sofrimento, porque ele sabe que sofre por causa do povo de Deus. Esses sofrimentos são por causa de vós, ou seja, por causa dos colossenses e de sua fidelidade à mensagem recebida. Ele se regozija porque entende que seu sofrimento tem propósito divino. A fidelidade no ministério traz oposição, e Paulo está plenamente consciente de seu chamado, conforme o Senhor revelou a Ananias em Atos, capítulo 9, versículo 15. Os sofrimentos, portanto, são parte integrante do seu ministério, e ele os suporta com alegria, sabendo que cooperam com os propósitos eternos de Deus. Ainda no versículo 24, Paulo diz que completa o que resta das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. A expressão "o que resta" não sugere qualquer deficiência nos sofrimentos redentores do Senhor Jesus, pois sua obra vicária foi perfeita e completa. Em vez disso, Paulo refere-se aos sofrimentos que ainda se manifestam naqueles que pertencem a Cristo, porque estão unidos a Ele. Como está escrito em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. A união vital entre Cristo e a Igreja faz com que os sofrimentos dos membros sejam também os sofrimentos do cabeça. Quando o Senhor falou a Paulo no caminho de Damasco, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Atos capítulo 9, versículo 4. Isso revela que Cristo sofre nos seus. Paulo reconhece esse fato e se entrega alegremente, não apenas em serviço, mas também em padecimento por amor ao corpo de Cristo. No versículo 25, Paulo reafirma seu chamado, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Ele reconhece que é um mordomo, um administrador dos mistérios divinos, conforme também expressa em 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, capítulo 9, versículo 17, e Efésios, capítulo 3, versículo 2. Essa dispensação foi confiada a ele para o bem dos colossenses, e seu encargo era anunciar plenamente a palavra de Deus, especialmente no que diz respeito ao mistério, como fica evidente no versículo seguinte. Paulo encerra dizendo que este evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e que ele mesmo, Paulo, foi feito ministro dele. A inclusão do eu, Paulo, no versículo 26, Paulo fala sobre o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. O termo mistério no Novo Testamento não se refere a algo incompreensível, mas a uma verdade anteriormente oculta e agora revelada por Deus. Essa revelação é um privilégio especial concedido à Igreja nesta dispensação. O mistério diz respeito à união entre judeus e gentios num só corpo, conforme Efésios capítulo 3, versículo 6, e também a presença de Cristo em cada crente, como o versículo 27 irá mostrar. No versículo 27, Paulo destaca a riqueza desta revelação, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O conteúdo do mistério é definido aqui como Cristo em vós. Esta é a esperança segura da glória futura. Essa presença de Cristo no crente é a garantia de que a redenção será plenamente consumada. A expressão riquezas da glória ressalta o valor infinito da bênção concedida, tanto em sua natureza quanto em seus efeitos. No versículo 28, Paulo declara: a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. O conteúdo da sua pregação é Cristo. Ele não apresenta teorias nem filosofia humana, mas a pessoa gloriosa do Senhor. Sua pregação inclui admoestação e ensino, refletindo zelo pastoral e profundidade doutrinária. Ele deseja que cada crente alcance a maturidade espiritual, a perfeição em Cristo. Sua missão não era apenas evangelística, mas também edificadora. Ele queria ver crentes amadurecendo, crescendo no conhecimento e em comunhão com o Senhor. No versículo 29, Paulo conclui esta sessão dizendo: e para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Aqui vemos sua dedicação total. A palavra trabalho indica esforço exaustivo, enquanto combatendo traz a ideia de luta intensa, semelhante à agonia do Senhor Jesus no Getsêmani, como registrado em Lucas capítulo 22, versículo 44. Contudo, Paulo não combate em suas próprias forças. Ele reconhece que a eficácia do seu ministério vem do poder de Deus que opera nele de forma poderosa. A energia divina fortalece seus esforços e dá frutos permanentes. Assim, nesta porção da Epístola aos Colossenses, vemos o apóstolo Paulo como um servo que sofre, serve e se consagra plenamente para cumprir o propósito de Deus, tornar conhecido o mistério revelado, Cristo em nós, esperança da glória, e apresentar todo crente perfeito em Cristo Jesus.